Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre bondoso para conosco. Nós temos nas Escrituras um texto que foi escrito em Gênesis, no capítulo 2, o verso 18, que diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus continua na formação, cria certamente os animais domésticos, selvagens, e coloca diante do homem para que ele desse o nome. Até chegar ao ponto de declarar, quando fez a auxiliadora, você vai acompanhar certamente nesse texto, quando Deus coloca a mulher, feita como já é de conhecimento, da costela do homem, e entrega para ele, depois de ele ter dado nome a todos os animais, e olha para a mulher e diz: afinal, esta é osso dos meus ossos. E certamente alegrou muito o coração dele. E a gente dá certamente muita ênfase nesse aspecto, porque aí foi o primeiro casamento, a primeira formação conjugal feita pelo Criador de todas as coisas. Pois bem, então podemos compartilhar um pouco dessa ideia fantástica que é casamento. Que afinal de contas, você que está me ouvindo, você que nos ouve, é fruto do casamento. Você é fruto de uma família. Há muitas pessoas que têm uma ideia equivocada a respeito de família. Alguns acham que família é um projeto fadado ao fracasso ou um projeto falido. Essa é a posição, na verdade, de alguém que não conhece o projeto eterno de Deus, que é de ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a ideia central de Deus a respeito da família. Ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E a gente pode observar essa ideia do querer de Deus no capítulo 8 de Romanos, verso 29. Deus quer que todos sejam parecidos ou semelhantes a Jesus. Essa é a ideia de Deus. Por isso que quando ele formou Adão e Eva, a ideia era exatamente essa. Quando ele disse: multipliquem, povoem a terra, de pessoas que deveriam e que devem ser semelhantes a Jesus. Hoje nós temos observado vários tipos, de casamentos. E vocês têm visto por aí. Mas o casamento, na verdade, é exatamente com o propósito da procriação, de espalhar o povo na terra. Só que há muito equívoco dentro das ideias atuais, e vocês têm observado isso. Eu não quero entrar em detalhe, até mesmo porque o tempo é muito curto. Mas, como estamos falando sobre casamento, existe aí o homem com a sua posição, a sua função, semelhantemente à mulher. O homem foi colocado, até mesmo antes do pecado, como cabeça, como líder. No início, o texto que nós observamos, que nós lemos, declara: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o homem como cabeça, para governar, para liderar. Agora, liderar não com aquele aspecto de ditador, de mandão, quem manda aqui sou eu. Não, não é nesse aspecto. Porque o principal serviço do homem, no caso do cabeça, é servir, dar proteção, cuidado com a sua esposa e os seus filhos. Consequentemente, a mulher que está na posição de auxiliadora, e é uma posição privilegiada, de fazer com que o seu marido cresça, desenvolva o seu papel como cabeça. Então, é responsabilidade de ambos. Então, nós observamos que os papéis estão invertidos. O homem parou de liderar em relação às suas obrigações de amar a esposa, de cuidar dela de maneira que deixe-a tranquila nas suas emoções, sem mácula, sem ruga, como está escrito em Efésios, capítulo 5. Nós observamos aí, verso 22 em diante, você vai ver muito bem isso. Então, qual seria a posição do marido? Ser gentil,
ser um serviçal, vamos dizer assim. Cuidar em servir, não é? Então, o papel do cabeça é servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é nos mínimos detalhes que nós servimos. Como observamos, o homem precisa, pelo menos, abrir a porta do carro para a sua esposa entrar. Em casa, ou num restaurante, ou numa lanchonete, puxar a cadeira quando chegar, para sentar primeiro a esposa. Enfim, servir a esposa naquilo que convém, consequentemente aos filhos. E fazendo isso, ele vai ter autoridade para governar a sua casa. Sem serviço, não se tem autoridade. Sem se doar para os seus, no caso esposa e filhos, não existe autoridade. A autoridade se ganha pelo serviço. E eu quero finalizar declarando que Jesus disse: maior é aquele que serve do que aquele que está certamente mandando. E certamente, se fizermos assim, o homem cumprindo o seu papel e a mulher o seu de submeter ao seu marido, fazendo a vontade de Deus, o casamento tem certamente um crescimento em Deus. Deus abençoe, muito obrigado e a gente se vê em breve.